Hoje o Felipe Luiz, numa coletiva, ele acabou com uma crise no Flamengo. Falou a verdade. Pedro não tá treinando bem, Pedro não tá batendo as metas. Pedro, sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Depois da vitória do Flamengo por 2-0 sobre o São Paulo, o que já era quente nos bastidores pegou fogo de vez. Felipe Luiz deu uma declaração polêmica dizendo que o Pedro não está jogando por atitudes horríveis fora de campo. A mídia não perdoou e até resgataram uma fala antiga do Davi Luiz sobre o atacante. Se liga aí e comenta aqui sua opinião. Sobre a postura corajosa do Felipe Luiz hoje na coletiva de imprensa, a gente tem que elogiar muito. Sabe por quê? Porque é essa postura de um treinador que não deixa ter crise num clube. É essa postura com coragem de um treinador que não deixa ter fofoquinha dentro de um clube. Hoje o Felipe Luiz, numa coletiva, ele acabou com uma crise no Flamengo. E isso mostra que falta gente de culhão assim no futebol brasileiro. Para falar as coisas, para expor o que acontece. Senão, as pessoas instalam crise dentro de um clube que é líder do Campeonato Brasileiro, que está em oitavas de final de Libertadores, que está em oitavas de Copa do Brasil. E outra coisa, entre Felipe Luiz e Pedro, é Felipe Luiz disparado, tá? Se for para sair algum dos dois, que saia o Pedro. Porque esse time do Flamengo já mostrou várias vezes que não precisa do Pedro para jogar bem, mas que precisa do Felipe Luiz para jogar bem. Porque se mesmo elenco do Flamengo não jogava nada com o Tite, elenco galáctico do Flamengo não jogava nada com o Sampaoli, nada com o Paulo Souza, nada com vários treinadores, e joga muito com o Felipe Luiz. É o talento dele, é a coragem que ele não tem só fora de campo, mas também dentro. Então, parabéns ao Felipe Luiz. E, repito, se for para escolher um dos dois, que o Pedro saia. Se for para o Pedro ficar mimadinho, que o Pedro saia. Porque hoje o Flamengo tem treinador. Hoje o Flamengo joga bola, ao contrário de muitos Flamengos aí, galácticos, de alguns anos atrás, por causa do seu treinador. E o Felipe Luiz hoje ganhou ainda mais meu respeito. Um cara bom, um cara inteligente, um cara humilde, porque ele não sai ali da sua calma. Um cara talentoso e um cara corajoso para ser treinador de um gigante como o Flamengo. Deu aula na coletiva hoje o Felipe Luiz, aula essa que ele já tá dando em campo com o futebol do Flamengo. Poucas vezes numa situação como essa eu vi um treinador sendo sincero, falando a verdade, sem achar desculpas, passar a mão na cabeça, tentar não construir ali um relacionamento ruim com os jogadores. Falou a verdade. Pedro não tá treinando bem, Pedro não tá batendo as metas, em todos os quesitos ele é o último, assim não vai jogar comigo, ele é importante, eu não quero vender ele, não vou achar outro jogador que faça 25, 30 gols como o Pedro. Ou seja, o Pedro deve estar tendo um comportamento pós a lesão dele que até me surpreende, viu? Até pelas entrevistas do Pedro, me parece um cara muito humilde, assim, me parece um cara muito simples, mas alguma coisa tá acontecendo pra ele tá tendo esse comportamento. E o Felipe vem a público e, cara, claro nas palavras, claro nas declarações, falando o que realmente tá acontecendo. E, obviamente, ficou nítido que o problema é o Pedro, né? Ele falou, cara, se o Pedro não quiser me cumprimentar, se o Pedro não quiser falar comigo, quiser me abraçar, tá tudo bem, irmão. Eu quero ele dentro de campo, fazendo gols e ajudando a gente a ganhar, porque eu quero ganhar, segundo o Felipe Luiz. Impressionante. Boa entrevista. Muito boa entrevista. Óbvio que vai ter parte da imprensa que vai falar, pô, não pode falar isso tem que se resolver internamente. E aí outros vão falar, a gente não tem acesso, né? E aí quando tem um acesso, quando sabe da real, né? Parabéns, Felipe Luiz. Boa entrevista. Fazia tempo que eu não vi um treinador falando assim. Sem fazer média, sabe? Ótima entrevista. Sem sacanagem. Fazia tempo que eu não vi um treinador esculachar um jogador que nem o Felipe Luiz fez com o Pedro, cara. E ódio no olhar do Felipe Luiz, mano. Raiva. Tu vira ele falando, o olho dele esbugalhado, irmão. Na moral, o Pedro deve ter feito muita merda, muita besteira pro Felipe Luiz estar com essa raiva. É o que eu falo.
muitas coisas a gente não fica sabendo o que acontece. Algumas coisas vazam. O Felipe Luiz, ele não. tá Mano, o Pedro deve ter completamente feito muita certo. coisa. Porque eu não lembro de ter visto uma entrevista de um treinador de time grande esculachando um jogador, que nem o Felipe Luiz fez, cara. Pode ser uma nova era do treinador, o Felipe Luiz é um treinador mais moderno, coisas que a gente não tá acostumado, mas, irmão, cara, vou falar pra você, na moral, acho que não tem mais espaço pro Pedro, não, mano. Ele deixou aberto no final, falou que o Pedro pode pedir desculpa, que não quer abraço do Pedro, nem beijo, nem abraço, contanto que o Pedro seja profissional, pode voltar, deixou aberto as portas pro Pedro, mas, irmão, esculachou do começo ao fim. Só no finalzinho deixou essa porta aberta aí. Mas, cara, pra mim é o fim da era Pedro no Flamengo. Sem clubismo, na moral. O Felipe Luiz, ele tá completamente certo. Eu acho que o Flamengo, ao longo do tempo, assim, o Flamengo, toda vez que teve essa queda de braço, o jogador ganhou. Então foi o Romário lá com o Luxemburgo lá atrás, e o Adriano, e Ronaldinho Gaúcho, e várias vezes isso aconteceu no Flamengo, e isso nunca foi benéfico pro Flamengo. Isso nunca terminou bem. Então, assim, e o Pedro, a gente tem que lembrar, cara, o Pedro é recorrente. O Pedro teve a história da mãe do Pedro que chora, que o Pedro quer sair, não sei o quê. A história do soco que ele levou, óbvio que ele é a vítima, né? Ninguém toma um soco por acaso. Toma um soco e tá errado. Mas, assim, se ele não toma o soco, seria uma crise com ele criando a crise. Porque ele toma o soco depois de uma discussão que começou depois dele se recusar a entrar em campo. Teve isso, o Pedro se recusou a entrar em campo com a camisa do Flamengo. Então, assim, eu acho que o Pedro é ídolo, o Pedro tem um tamanho enorme com a camisa do Flamengo, o Pedro sem dúvida nenhuma hoje, ao lado do Arrascaeta, temos de potencial o melhor jogador do Flamengo, só que isso não é o suficiente. E o Felipe Luiz sabe disso e usa o tamanho que ele tem pra falar, meu amigo, quem manda sou eu, pô. Depois o Pedro era o menino que ainda as dores que ele tinha passado, que ele tinha sentido no passado ainda o doía. E a primeira coisa que eu falei pra ele é limpa teu coração. E limpa seu coração e faz de novo. E lembro de uma frase que eu falei pra ele tomando café, que eu falei assim, Pedro, eu sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Aí ele ficou até bravo comigo, aquela coisa toda, ficou 2 dias sem falar comigo. Mas ele entendeu que ele precisava se dedicar mais, estar mais focado nos treinos, aquela coisa toda. Eu puxava a orelha dele, depois ele terminar como ele foi o rei da América, né? Foi algo que ele já merecia, não que eu fiz isso, não. Mas ele só precisava de alguém mais alguém, né? Impressionante, que eu sei que a família dele é muito presente, o impulsiona bastante, o ajuda bastante, a esposa dele. Mas talvez alguém de fora, que caiu de paraquedas na vida dele e falasse, vamos por esse caminho que vai dar certo, tô junto com você. Acho que estender a mão e falar vamos junto, fez com que ele deslanchasse e mostrasse aquilo que ele já tinha mostrado. Então, Pedro lá atrás, já no Fluminense, já tinha mostrado o jogador que poderia ser, e depois não conseguiu mostrar lá fora, volta pro nosso país e foi coroado pelo aquilo que ele já merecia lá de trás. Rapaziada, depois dessas declarações do Felipe Luiz, a situação do Pedro no Flamengo parece que vai ficar cada vez mais pesada. Pelo jeito, nem os próprios jogadores estavam curtindo o comportamento dele. A gente sabe que o Pedro é um baita atacante, jogador de seleção, mas se tiver com atitude de estrelinha, tem que ser cobrado sim, porque isso acaba atrapalhando o grupo inteiro. Foi assim com o Mbappé no PSG e agora no Real Madrid parece que tá indo pelo mesmo caminho. E aí, será que depois dessa o Pedro vai acabar saindo do Flamengo? Comenta aqui sua opinião, não esquece aquele like e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos.